Fala galera, meu nome é Thiago e o motivo de eu estar fazendo esse vídeo aqui, na verdade, é de dar algumas dicas para você que está começando aí tocar um instrumento, principalmente a guitarra, o violão. Algumas coisas que eu vou falar também servem aí para o teclado, para o contrabaixo, né? Não é uma videoaula, eu não tenho aqui estrutura para fazer uma videoaula, até peço que não reparem a qualidade do vídeo, do áudio, mas percebendo algumas dificuldades em alguns colegas meus e ex-alunos assim que tinham essa dificuldade de tocar de ouvido e me perguntavam: Thiago, né, qual é o segredo para conseguir tocar de ouvido? Na verdade, minha base musical toda foi na igreja, então meio que forçado eu tive que desenvolver essa capacidade de tocar de ouvido. O que é tocar de ouvido? Né? É você ouvir uma música que você até então não conhecia e você conseguir descobrir a sequência de acordes, né, que estão sendo usados naquela música. Então, minha intenção aqui é dar algumas dicas para você que está iniciando, né, e tem essa necessidade de aprender a tocar de ouvido. Né? Não vou usar aqui uma linguagem técnica, né? Também, como repito, não é uma videoaula, eu oriento a você a procurar um professor, mas quero aqui numa linguagem bem simples para você que está iniciando tentar te ajudar nisso aí. Não tem nenhuma pretensão aí de ter muitas visualizações, mas se eu ajudar uma pessoa aí eu já estou satisfeito. Tá? Então, uma primeira coisa que eu acho essencial para você conseguir tocar de ouvido é você conhecer o campo harmônico. O que seria o campo harmônico numa linguagem assim figurada que eu usava para quando eu dava aula? Eu diria que o campo harmônico é a família do tom. Por exemplo, Dó maior. O campo harmônico de Dó maior em tríade, né? É Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, né? E o sétimo grau seria um Si com meio diminuto, para alguns Si com sétima menor com uma quinta bemol. Mas isso não vem ao caso, que é um acorde muito pouco utilizado, né, nessa música contemporânea que é tocada hoje. Né? Então, por exemplo, isso aqui seriam, numa linguagem figurada, a família, né, do Dó maior, ou seja, todos esses aqui membros desta família. Né? Então, na linguagem técnica, o campo harmônico de Dó maior. Então você vai observar que todo campo harmônico tem 7 graus, né, ou 7 acordes. Né? No contrabaixo, 7 notas. Né? Então isso aqui é essencial você saber isso. Por quê? Porque quando surge uma música que eu nunca ouvi, por exemplo, no meu caso, que toco em igreja, a pessoa vai cantar uma música que eu nunca ouvi. Ela fala, ó, tá em Dó maior. Eu já sei que tá em Dó maior. Eu já sei que vai estar entre esses acordes, né? Vai estar de Dó vai para Ré, de repente vai para Fá, mas independente da sequência, né, da progressão, né, porque não tem uma ordem, mas eu sei que vai estar na maioria das vezes dentro aquelas 7 acordes ali, né, com raras exceções, mas nessa música que é tocada hoje, né, quase sempre vai estar nessa família do Dó. Então isso já facilita bastante, porque a pessoa quando está começando, ela não tem noção nenhuma. Então tá em Dó maior, beleza. Mas você tem dezenas de acordes. Então quando você conhece o campo harmônico, ou seja, a família daquele tom, isso te facilita bastante, porque você sabe que vai estar entre aquelas 7 notas, aqueles 7 acordes. É claro que vai variar a progressão. O que é a progressão? É a sequência. Né? Por exemplo, o Dó maior, que a gente chama de tônica, ele dá um nome ao campo harmônico, dá um nome à família, né? Vamos dizer assim, ele é o primeiro grau, o Ré menor é o segundo grau, o Mi menor é o terceiro grau, o Fá maior é o quarto grau, o Sol maior é o quinto grau, né? O Lá menor é o sexto grau, e assim segue, né, até o sétimo grau, que é o Si com meio diminuto. Né? Então isso é importantíssimo. A sequência vai depender da variação da harmônica da música. Né? Então tem música que do Dó maior vai seguir pro Ré menor. Né? Tem música que do Dó maior vai direto pro Fá maior, que é quarto grau. Então isso aí vai variar e com o tempo o seu ouvido vai sendo educado. Né? Mas é importante porque você já sabe que vai estar entre essa família, esses membros ali, né?
né? Esses acordes ali que fazem parte do campo harmônico de Dó, né? Então isso aí eu acho que é o primeiro ponto essencial. Então te oriento aí a perguntar ao seu professor sobre campo harmônico, né? Pedir ele para priorizar isso, porque uma coisa que eu observava muito nos meus alunos ou colegas, né, que pegaram as dicas comigo, é essa questão. O professor ele passa dezenas de escalas, porque geralmente o estudante de guitarra, por exemplo, quer aprender solos, né? E o cara aprende lá um monte de escala, mas se for para pegar uma música de ouvido ele não consegue. Ou toca lá uma música cifrada, mas se for para tocar outra música não consegue, ou se for para tocar aquela mesma música em um outro tom não vai saber, né, para onde seguir. Então eu considero estudar campo harmônico algo essencial, né? Uma outra dica ainda em relação a você que quer tocar música de ouvido, talvez eu estou falando para alguém que vai tocar em igrejas, né? E lá na sua igreja de repente nem sempre dá para ensaiar as músicas que vão ser tocadas, né? E aí você tem que ir lá no improviso conseguir tocar. Então umas dicas que eu acho bacana também. Usando, né, como base aqui o campo harmônico de Dó maior. Né? O campo harmônico de Dó maior, o primeiro grau, né, e a tônica. Beleza, a pessoa começou a cantar lá, eu já localizei que está em Dó. Beleza. Interessante observar. Nesse campo harmônico, o primeiro grau, que é o próprio Dó, né, o quarto grau, que é o Fá, no caso de Dó, é o Fá, né, maior, e o quinto grau, que no caso do campo harmônico de Dó é o Sol maior, esses graus vão ser sempre maiores, vão ser os únicos maiores. Isso aí é interessante você guardar. Então, no caso do campo harmônico de Dó, primeiro grau é Dó, quarto grau é Fá, né, e quinto grau é o Sol, né. Se for o campo harmônico de Ré, no Ré, o primeiro grau é o próprio Ré, né? Na família do Ré, ele é o primeiro grau, é a tônica. O quarto grau do Ré é Sol e o quinto grau é Lá. Então, no caso do Ré, o Sol e o Lá serão maiores. Então, isso aqui é bem interessante você pegar esse macete. A questão dos campos harmônicos, as relações em todos os tons, isso aí no Google você consegue, tem lá o modelinho, né? Então você nem precisa necessariamente de uma aula para saber, para decorar e ter a relação ali. Então é importantíssimo você saber isso, porque quando você vai tocar de ouvido, na maioria das vezes tem músicas que se resumem a primeiro, quarto e quinto grau, por exemplo. Né? Então são os principais, são os maiores, né, do campo harmônico. E mesmo quando tiver outras variações, outras progressões, for por exemplo num Lá menor, num Ré menor, que também fazem parte do campo harmônico de Dó, dificilmente você não vai passar no quarto e no quinto grau. Então o primeiro grau, o quarto e o quinto, que são maiores, eles te norteiam, eles te dão um norte para as sequências da progressão. Entendeu? Então é importante, sempre que você localizou o tom, poxa, a pessoa lá tá cantando em Ré. Você ter na sua mente quem é o quarto grau e quem é o quinto grau de Ré. Se for em Mi, quem é o quarto e o quinto grau de Mi. Né? Se for em Fá, quem é o quarto grau e o quinto grau de Fá. Isso é importantíssimo você saber para você que quer tocar de ouvido. Outra dica bacana. Sempre que você estiver no primeiro grau e você fizer uma sétima, que é uma nota de preparação, você deve já ter estudado isso, ou se não estudou, procure saber. Sempre que você fazer uma sétima, você vai ir sempre por quarto grau. Então, quando você já está tocando, você vai notar isso. Você está em Dó, por exemplo, e você sente que a música está pedindo uma sétima. Você vai cair sempre no quarto grau. Então, não tem o risco de você fazer uma sétima e ir para o terceiro grau. Então, esse é um ponto bacana também para ser observado. Beleza? Outra dica. O quinto grau, ele é o acorde dominante. Isso aí você vai aprender mais para frente. E é bem interessante também para quem toca de ouvido, tem essa necessidade. O quinto grau, eu digo sempre na linguagem figurada, que ele encerra a música para começar de novo. Então, um exemplo, eu estou numa progressão aqui em Dó maior, vou para Lá menor, que é o sexto grau, vou para Ré menor, que é o segundo grau, vou em Sol, que é o quinto grau.
aí volto em Dó para começar tudo de novo. Então eu vou voltar aqui no quinto grau, que é Sol. Matei a primeira parte da música e aí começo toda a progressão novamente. Então é importante você sempre saber o quinto grau daquele tom. Por quê? Você na primeira parte lá que a pessoa cantou, você já descobriu a sequência. Beleza, aí você vê que encerrou a primeira parte, a pessoa vai voltar no segundo estrofe. Você vai, né, tá em Dó e você morre no quinto grau. E aí repete a sequência novamente. Na maioria das músicas você vai repetir a progressão. Então é interessante você sempre saber quem é o quinto grau, né, daquele tom. Em Dó maior, quinto grau é o Sol. Em Ré maior, quinto grau é o Lá maior. Né? Na verdade, até no baixo, aqui nas cordas graves, você pode descobrir isso. Por exemplo, o quinto grau está sempre acima da tônica, ou seja, o quinto grau de Dó está acima dele. Então, acima do Dó, eu tô aqui, eu sei que o vídeo não dá para perceber muito bem, mas eu tô em Dó aqui, ó, na corda Lá, né, na terceira casa aqui. Em cima dele é o Sol é o quinto grau de Dó. Né? Em Ré, quem está em cima do Ré é o Lá, então Lá é o quinto grau de Ré. Né? Então espero aí ter te ajudado em alguma coisa, e dependendo aí da repercussão, se de fato eu ajudar alguém, de repente a gente faz um novo vídeo aí, né, com a melhor estrutura aqui. Valeu, um abraço, bom